Eu sou a Carolina Vitória Ponte Moraes e irei apresentar o trabalho intitulado Análise de viabilidade de chapas cimentícias reforçadas com fibras orgânicas para a construção civil. O trabalho não será apresentado apenas por mim, mas também pela discente Rafaela Melo da Silveira. A motivação do trabalho surge da crescente geração de resíduos sólidos e do impacto ambiental causado pela exploração excessiva de recursos naturais associados ao setor da construção. Entre as estratégias voltadas à mitigação de impactos ambientais, o reaproveitamento de resíduos é uma estratégia cada vez mais explorada na construção civil, visando reduzir o impacto ambiental. Nesse contexto, o reaproveitamento de resíduos orgânicos, como as fibras naturais, apresenta-se como uma alternativa promissora para aplicação em materiais da construção, o que tem impulsionado pesquisas voltadas a soluções sustentáveis. Nesse sentido, o projeto apresentado visa desenvolver chapas cimentícias com incorporação de fibras orgânicas, especificamente coco verde, açaí e abacaxi, a fim de reutilizar essas matérias-primas desperdiçadas e inseri-las na matriz cimentícia. Para aprimorar características do compósito cimentício, como minimizar a absorção de água, degradação precoce e melhorar a aderência à matriz, aplica-se também o tratamento com hidróxido de sódio no material orgânico. Assim, esse trabalho tem como objetivo geral avaliar a viabilidade técnica da incorporação de fibras amazônicas, o açaí, o coco verde e coroa de abacaxi, em compósitos cimentícios destinados à produção de chapas cimentícias. Como objetivos específicos, pontua-se desenvolver chapas cimentícias, avaliar o desempenho mecânico dos compósitos cimentícios, incluindo a resistência à tração, e verificar a viabilidade comercial das chapas cimentícias com adição de fibras amazônicas. A metodologia adotada inclui a coleta dos resíduos orgânicos, que são a coroa do abacaxi, a casca do coco verde e o caroço de açaí, que passam por processos de limpeza em água corrente, secagem em estufa, trituração em moinha de facas e tratamento químico, por imersão em solução alcalina de hidróxido de sódio, na concentração de 10%, com período de submersão em repouso de 1 hora. Todas as fibras são caracterizadas pelo ensaio de FTIR. O CP2F32 e a areia, utilizados para a confecção da matriz cimentícia, também foram caracterizados seguindo os procedimentos normativos vigentes. Esse processo tem o intuito de produzir corpos de prova cimentícios de 5 cm por 10 cm, utilizando o traço de 1:3, com incorporação de 3, 5 e 7% de fibra tratada em relação à massa de cimento, além de corpos de prova referência sem adição de material orgânico, todos com aditivo plastificante. Tendo isso em vista, foram realizados ao todo 7 ensaios na argamassa fresca e seca após a moldagem. Posteriormente, chapas cimentícias com as composições de melhor desempenho serão confeccionadas, analisadas e quantificadas, visando entender a aplicabilidade da tecnologia estudada. A respeito dos resultados obtidos, no FTIR das fibras in natura e tratadas com hidróxido de sódio, a comparação entre as fibras naturais e as submetidas ao tratamento revela modificações químicas cruciais para o desempenho em matrizes cimentícias. O efeito expressivo demonstrado no gráfico é o desaparecimento e a redução drástica da banda em torno de 1.730 cm a -1, confirmando que o tratamento alcalino promove a hidrólise da hemicelulose e a remoção de ceras, gomas e óleos que recobrem a superfície da fibra. A partir dos ensaios de caracterização de matérias-primas, estabelece-se que a argamassa possui uma areia fina e de padrões condizentes para um agregado destinado à matriz cimentícia, com uma massa unitária de 1,49 grama por centímetro cúbico, massa unitária de 2,69 grama por centímetro cúbico, módulo de finura de 1,9 e diâmetro máximo de 2,36 milímetros. Os ensaios realizados com a argamassa fresca mostraram uma tendência generalizada na redução do índice de consistência com a adição e aumento da porcentagem de fibras na argamassa. Esse decréscimo na trabalhabilidade ocorre devido ao aumento do atrito interno entre os agregados e as fibras, além da absorção de parte da água de amassamento pela estrutura porosa do reforço vegetal. Devido à natureza higroscópica das fibras, os compósitos com adição de material orgânico tiveram aumento na absorção de água, sendo todos superiores ao valor registrado na amostra de referência, com 11,83%. De modo geral, os compósitos cimentícios com adição de apenas 3% de fibra tiveram taxas de absorção de água menores. A massa específica seca de todos os corpos de prova com a adição de fibras orgânicas foram inferiores aos de referência.
De modo geral, quanto maior a quantidade de fibra, menor a massa específica seca da amostra, o que indica que a adição de fibras vegetais na matriz cimentícia reduziu a massa específica do corpo de prova, podendo gerar um produto mais leve. Ao comparar esses valores com a massa específica aparente úmida, também é possível perceber que todos os compósitos com a adição de fibra vegetal tiveram diferença superior ao de referência, o que também sugere maior absorção de água e porosidade aparente. O gráfico de porosidade aparente revelou que as fibras de abacaxi e coco verde apresentaram os maiores índices, enquanto a fibra do açaí teve taxas inferiores e demonstrou a menor porosidade no corpo de prova de 3% de açaí, com 23,66%. Semelhante ao comportamento observado na absorção de água, as amostras com 3% de fibra tiveram índices inferiores. A resistência mecânica dos corpos de prova foi analisada por meio do ensaio de resistência à tração por compressão diametral, que analisa a tração na peça de forma indireta, com o objetivo de evidenciar o melhor traço para as próximas etapas da pesquisa. As amostras com fibra de açaí tiveram os maiores resultados quando comparados aos outros tipos de adição analisados no trabalho. Porém, de forma geral, as amostras com 3% de fibra adicionados obtiveram os resultados com maior potencial para novas aplicações. Em vista dos resultados obtidos pelos corpos de prova cilíndricos de argamassa, que serviram como um teste para a formulação da composição do compósito cimentício, optou-se por desenvolver apenas chapas com 3% de adição de fibra orgânica. Essa medida se deve principalmente ao fato de que este traço obteve os melhores resultados com resistência mecânica. Também vale ressaltar que as chapas elas ainda mantêm o mesmo método de execução realizado nos corpos de prova cilíndricos, que é a utilização do traço 1:3 para 0,65 e o uso de aditivo plastificante. A etapa de execução das chapas ainda está em andamento e serão produzidas 12 chapas cimentícias, sendo 3 chapas de cada formulação, sendo os de referência, açaí, coco verde e abacaxi. Estes serão avaliados quanto à absorção de água, massa específica e resistência mecânica à tração na flexão, conforme a NBR 15498 de 2021. Muito obrigada pela atenção de todos!